E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente está aqui com um propósito muito específico. A gente vai aprender a vencer o Nelson. Esse é um dos bots contra os quais você pode jogar no chess.com. Tem vários bots com níveis diferentes e até estilos de jogo diferentes. E o Nelson, graças a isso, consegue ser talvez o mais chato de todos. Eu digo isso porque esse bot especificamente joga de modo muito estranho. Ele já começa nesse estilo bastante agressivo da abertura e a assinatura do Nelson é já sair da abertura tirando a dama e atacando. E para um iniciante, isso pode ser bastante assustador, né? Existe esse princípio no xadrez de que na abertura não é ideal que você traga a sua dama para o meio do jogo muito cedo, porque ela é uma peça muito valiosa que pode ser atacada por outras peças que valem menos que ela, o que vai te forçar a ficar movendo a dama para cima e para baixo para tirar ela do perigo. E com isso você vai perder tempo. O oponente vai conseguir usar o fato de você ter tirado a dama muito cedo contra você, vai conseguir usar ela como um alvo. É por isso que existe esse princípio e é por isso que a gente ensina os iniciantes a deixar a dama guardada dentro da sua posição até que a posição se torne um pouquinho mais clara. Só que o Nelson pega todos esses conselhos aí e joga pela janela. Então a gente sabe que quando você está jogando e refutando os princípios no xadrez, vai ter um custo a ser pago. Só que não é muito fácil conseguir provar que esse tipo de jogo é um erro, né? Principalmente com o Nelson, muitas vezes ele consegue ganhar porque ele traz a dama muito cedo e acaba conseguindo atacar alguma coisa que a gente pendura ou esquece de defender, e aí ele consegue vencer a partida com esse ataque, por mais que ele esteja jogando nesse estilo de refutar os princípios da abertura. E é para isso que eu tô fazendo esse vídeo. O que eu vou te ensinar aqui hoje é com que estilo você deve jogar, como você deve jogar para conseguir punir esse erro que ele comete de tirar a dama muito cedo. Eu decidi fazer esse vídeo porque essa lição é bastante instrutiva, além do contexto de só vencer o Nelson mesmo. Quando você estiver jogando mais ou menos abaixo da faixa dos 1200 de rating, vai acontecer muito de o seu oponente jogar com um estilo parecido com esse, de oponentes que tiram a dama muito cedo, principalmente naquela ideia de tentar te dar o mate pastor, né? Jogando dama H5, bispo C4 e tentando dar mate em F7. E é importante que você saiba como jogar contra esse estilo de jogo e como refutar esses ataques de dama prematuros para conseguir vencer essas partidas também. Então é essa lição que a gente vai aprender hoje. Então, com essa longa introdução fora do caminho, vamos para a partida. A gente tá de pretas, ele já jogou E4 e falou aqui que tá na hora de tirar a dama. Então vamos ver aonde isso vai levar, né? Vamos jogar E5. E ele já começa com dama para H5, né? O clássico do clássico, tentando dar mate pastor na gente. Essa abertura aqui, que o meu pai apelidou carinhosamente de ataque da dama capivara, vem com a ideia de atacar F7 direto, e aí o próximo lance que ele quer jogar é bispo C4, bater em F7 mais uma vez e ameaçar dar mate em F7 da gente. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A gente precisa conseguir detectar as ameaças primeiro para que a gente possa responder a elas de forma adequada. Então a primeira ameaça é essa, a F7. Ele está tentando criar esse plano de jogar bispo C4 em seguida e dar mate na gente. Só que por enquanto F7 já está defendido pelo nosso rei. Então ele está atacando F7 aqui uma vez e a gente está defendendo F7 uma vez. O que quer dizer que isso não é uma ameaça imediata. Existe outra ameaça nessa posição que é sim imediata, que é a ameaça ao peão E5. Ele está diretamente atacando esse peão, que é um peão indefeso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é lidar com a ameaça imediata e defender esse peão. A gente vai jogar cavalo para C6 e defendendo esse peão E5 aqui. E ele jogou bispo para B5, ok. O que seria mais comum aqui, se ele estivesse continuando nessa tentativa de dar o mate pastor na gente, seria colocar o bispo em B4 para ameaçar aqui, né? Mas esse lance é interessante também, porque ele está ameaçando atacar o cavalo, né? Talvez tomar o cavalo e aí poder tomar esse peão em seguida. Se ele remover o cavalo da defesa, o peão fica sem suporte, ele vai conseguir tomar o peão com cheque. Mas isso não é um problema muito grande, a gente tem uma maneira bem simples de resolver isso. Existem múltiplas maneiras até. A primeira coisa, e a mais simples que a gente deve considerar quando a gente está nessa situação de o oponente tentar remover uma peça que defende alguma coisa importante na nossa posição, é tentar dar suporte para aquele defensor. Então o primeiro lance que a gente poderia considerar é jogar cavalo de G para E7. E aí se ele tomar o nosso cavalo aqui, a gente substitui com outro cavalo. Isso seria uma possibilidade. Outra possibilidade seria delegar a tarefa de defender o peão E5 a outra peça, para que o cavalo não seja mais unicamente responsável por isso. E aí se ele tomar esse cavalo aqui, digamos que a gente jogue D6, nesse sentido, né, de defender o peão E5 com outra peça. Se depois de D6 ele tomar o cavalo, a gente toma de volta e o peão em D6 vai estar defendendo o peão E5 e não tem ameaça. Então essas são duas maneiras bastante simples de lidar com isso, mas não são as que a gente vai jogar. Isso porque esses dois lances vêm com concessões posicionais que eu não quero fazer. A primeira possibilidade que
estava mencionando, cavalo de G para E7 bloqueia o desenvolvimento do bispo. E a outra, com D6, bloqueia a visão do bispo a esses quadrados, né? Tranca o bispo dentro da cadeia de peões. Não que essas sejam coisas assim muito graves de se fazer. Como eu falei, o Nelson tem 1300 de rating. Esse tipo de concessão posicional contra um oponente tão fraco não vai fazer diferença. Eu poderia jogar qualquer um desses lances e eu ia ganhar do mesmo jeito. Eu só quero ressaltar que se você encontra uma maneira que seja de só lidar com a ameaça mesmo, desde que não seja uma concessão absurdamente grande, vai resolver o problema. Então cavalo de G para E7 resolve, D6 resolve, mas a gente vai jogar um lance que eu acho que é melhor nessa posição, que é o lance cavalo para F6. Então ele voltou a dama direto e a gente alcançou o nosso objetivo. Por quê? Porque a ameaça que ele tinha, que a gente estava discutindo, de tirar o cavalo da defesa e depois tomar em E5, só existe se a dama dele estiver no ataque aqui, batendo nesse peão. Então o que a gente pode fazer é jogar cavalo para F6, atacar a dama dele, forçar a dama dele a voltar e aí resolver a ameaça de outra forma. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque algumas vezes esse lance cavalo para F6 pode pendurar o peão em E5, mas esse não era o caso aqui, uma vez que o peão já está defendido pelo cavalo. Então a gente pode com segurança jogar cavalo para F6, chutar a dama do Nelson para fora e aí seguir com o nosso desenvolvimento. Então lances aqui que seguem desenvolvendo, como bispo para C5 ou bispo para B4, só tirando a nossa peça mesmo para em seguida fazer o roque, são bons. Esses são lances que você pode jogar tranquilamente nessa posição. Um outro lance que eu acho que tenta tirar um pouco mais de vantagem da maneira com que o Nelson está desenvolvendo é o lance cavalo para D4, que é o que a gente vai jogar aqui. A ideia desse lance que eu fiz é tentar punir um pouco mais o estilo de desenvolvimento dele e tentar provar que ele ter tirado essa dama muito cedo é realmente um erro. Por que eu digo isso? Porque o lance cavalo para D4 que a gente fez nessa posição ataca o bispo dele, ataca a dama dele e ataca C2. Então ele tem que formular uma maneira de defender tudo, de salvar a dama, manter o contato da dama com o bispo e manter o contato da dama com o quadrado de C2 para que ele não pendure nada, né? Então ele encontrou uma maneira de fazer isso. Ele jogou dama C4 que defende o bispo, defende C2 e tira a dama do ataque. Só que no contraponto, esse lance pendura outra coisa, né? Que é o peão em E4. A gente já pode tomar em E4 aqui e sair ganhando um peão. Em algumas posições, talvez ele tivesse umas ideias de fazer um raio-x, né? Como uma vez que a dama dele tá mirando o nosso cavalo aqui através desse, talvez depois de cavalo toma E4, ele pudesse jogar C3, e aí se esse cavalo voltar, ele tomar o cavalo em E4 que tá indefeso. Mas lembra que a gente tá batendo no bispo dele. Então se a gente jogar cavalo toma E4 e ele jogar C3, a gente vai trocar aqui. E aí ele vai ter que recapturar a peça e o nosso cavalo fica a salvo em E4. Então a gente vai jogar esse lance. Ok, ele jogou cavalo para C3, tá aumentando a pressão nessa peça aqui. E tem algumas maneiras diferentes que a gente tem de lidar com isso. A primeira coisa que a gente pode fazer é trocar pelo cavalo dele. À primeira vista, pode parecer que isso pendura o nosso cavalo em E4, né? Se a gente tomar F3, ele não vai poder tomar E4? Bom, tomar F3 realmente libera a visão da dama dele ao nosso cavalo em E4, mas cavalo toma F3 vem com cheque, não dá tempo de ele fazer isso. Então depois de cavalo para F3 ele tem que tomar de volta essa peça aqui por causa do cheque. E aí a gente tem tempo de salvar o nosso cavalo, trazer ele de volta. Então já que é essa forma mais simples, vamos seguir dessa forma mesmo. Vamos tomar o cavalo dele em F3 com cheque. E de quebra a gente já arruína a estrutura de peões aqui, porque ele vai ter que tomar com o peão de G e ficar com esses peões dobrados. Agora esse cavalo aqui tá no ar, mas a gente não tem nenhum problema em voltar ele para o quadrado onde ele estava. E esse cavalo aí já ganhou um peão pra gente. E ele faz o roque. Ok, então agora está na hora de a gente começar a desenvolver. E a gente vai fazer isso usando o lance C6 nessa posição. A ideia desse lance é bater no bispo dele e ele joga torre para E1, né? Ele oferece o bispo está no ar agora, a gente vai ter que decidir se a gente captura essa peça ou não. Então quando você está numa situação dessas, onde você faz uma ameaça e o seu oponente, em vez de responder a ameaça que você fez, ele cria uma contra-ameaça, o que você tem que avaliar para conseguir decidir o que você faz, né? Se você responde à ameaça dele ou se você segue com a sua, é determinar qual ameaça é a maior. Se a gente estiver ameaçando algo maior, então a gente segue com a nossa. Mas se a contra-ameaça do oponente for maior que a nossa, então a gente tem que responder a dele. Não dá tempo de continuar com o que quer que seja que a gente estava fazendo. Então vamos tentar aplicar essa lógica aqui para determinar o que a gente faz. Se a gente pode ou não ganhar essa peça. Agora é a hora que vem a utilidade, o exercício do cálculo. A gente vai calcular o que vai acontecer. Então digamos que a gente jogue C toma B5 e aí ele vai jogar torre toma E5 cheque. Esse lance que ele faz ganha um peão com cheque, que parece meio assustador, mas logo a gente percebe que depois de bispo para E7 bloqueando o cheque, ele tem alguns problemas para resolver. O primeiro é que a dama dele está no ar,
porque o peão que vai estar em B5 está atacando a dama. Então digamos que para resolver isso ele vai jogar dama toma B5. Nesse caso, a nossa oposição já não está sob tanta pressão assim e a gente pode seguir fazendo roque, colocando nosso rei em segurança e a gente finaliza a linha com uma peça a mais. Então a gente viu que essa linha é muito boa pra gente. Exceto isso, tem alguma outra coisa que ele possa fazer? Digamos, depois de tomar aqui, tem alguma outra tentativa que seja mais atraente do que tomar esse peão com cheque? Não que eu consiga ver. E depois de C toma B5, torre toma B5, cheque, bispo E7, tem alguma outra coisa melhor do que tomar esse peão de volta com a dama? Também não que eu consiga ver. É óbvio que pode ter alguma coisa que eu não tô vendo, que eu tô perdendo na posição. Mas se eu não consigo ver como ele ganha, então eu vou jogar. Eu vou jogar C toma B5 aqui, argumentar que eu tô ganhando uma peça e eu quero que ele prove pra mim a compensação que ele tem. Então ele deu um cheque, a gente vai bloquear. E ele jogou dama para H4. Não é esse lance que a gente estava esperando, né? A gente estava esperando que ele tomasse esse peão aqui de volta. Isso cria certas oportunidades de um descoberto, né? Porque ele está alinhando a dama dele com esse nosso bispo, só que o bispo está cravado por enquanto. Então essas oportunidades não são muito relevantes. A primeira prioridade que a gente deve ter, já que o lance dele não cria, literalmente não cria ameaça nenhuma, é colocar o nosso rei em segurança. Então é isso que a gente vai fazer nessa posição, a gente vai fazer o roque. E aí, lembra que esse bispo aqui não está no ar porque a dama está defendendo. E ele joga D3. Né? Ele concorda, o que o lance D3 faz é basicamente falar que realmente eu não estava ameaçando nada, eu não tinha nada nessa posição. Então a gente saiu tranquilamente com uma peça a mais de toda essa operação aí, porque ele errou. Mas talvez ele ainda tenha certas ideias de ataque, né? Esse bispo aqui foi aberto, talvez ele queira jogar bispo para G5, trocar esse defensor. A gente ainda tem que consolidar a nossa posição e é isso que a gente vai fazer. O primeiro lance que a gente vai fazer para consolidar aqui é jogar D6, e expulsar essa torre dele desse quadrado. Ele poderia ter tomado esse peão, eu tô ciente disso, eu tava entregando esse peão pelo desenvolvimento. Se ele jogasse torre toma B5, a gente ia seguir desenvolvendo as peças, já que esse lance também não cria muita pressão na nossa posição. Além disso, coloca a torre no quadrado meio exposto. E além disso tudo, lembra que a gente tem uma peça a mais. Então, eu posso me dar o luxo de entregar um peão ou outro, considerando que a gente tem uma vantagem de material tão grande assim, né? Mas ok, ele não tomou o peão. E agora a gente começa a reavaliar aquela questão do descoberto, porque o nosso bispo que está aqui não está mais cravado e a dama dele está alinhada com esse bispo. Se a gente conseguir mover esse cavalo aqui para algum lugar que seja útil, que crie um ataque em alguma coisa na posição, aí isso vai vir com descoberto na dama dele. Então vamos considerar primeiro alguns lances como esse, né? O problema com essa lógica é que o cavalo não tem muitos quadrados úteis para ocupar, né? Se eu der, por exemplo, para ele cavalo E4, aí é um ataque descoberto, mas ele toma o cavalo e sai do ataque descoberto. O cavalo G4 é um pouquinho melhor porque ele pelo menos não pode tomar, uma vez que o nosso bispo defende. Mas eu suponho que nessa linha ele só jogue dama de volta para G3 e a gente não criou nenhuma ameaça com o lance cavalo G4. Outra possibilidade seria cavalo D5, mas de novo, esse lance não ataca nada. Ele vai só mover a dama do descoberto e o jogo que segue. Então, já que a gente ainda não tem esse recurso, vamos seguir com o jogo. Talvez mais pra frente ele pendure alguma coisa e aí a gente consiga mover o cavalo com o tempo e sair ganhando algo na posição. Vamos manter esse recurso no bolso, é isso que eu quero dizer. Então a gente vai desenvolver agora a última peça menor que falta, que é esse bispo para esse quadrado aqui. Vamos colocar o bispo em D6 bastante seguro. E ele toma, né? Ele tá jogando como um total psicopata aqui, porque esse lance também não... A gente vai só tomar essa torre e esse lance não cria absolutamente nada. O que ele fez com essa operação toda aqui foi dar qualidade pra gente. Quando ele toma esse bispo, ele tá perdendo uma torre que vale 5 por um bispo que vale 3, quer dizer que a gente sai com uma vantagem de material maior ainda. Em algumas posições, esse tipo de sacrifício da qualidade pode ser feito por uma compensação estratégica, ou de ataque, enfraquecer um quadrado. Mas nessa posição aqui, esse lance, como eu tava falando, não cria nada, né? A única coisa que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado é essa diagonal ter ficado um pouquinho exposta. Mas ele não tem material para explorar isso. O que esse sacrifício da qualidade que ele fez acaba gerando é uma vantagem posicional pra gente, porque agora essa torre aqui tem uma coluna aberta para ocupar e a gente já tá mirando esse peão aqui. Mas ok, vamos voltar pro que tá acontecendo, né? Ele jogou A4 e tá atacando o nosso peão em B5. Isso a gente absolutamente não precisa responder, tá? Se ele quiser perder tempo tomando esse peão, talvez a gente consiga fazer algo mais produtivo com esse lance. E é exatamente o que a gente vai fazer. A gente vai jogar a torre para C8 aqui, trazer outra torre para a coluna aberta, atacar esse peão em C2 e aí tentar infiltrar com as peças, né, e criar um contra-ataque. A gente vai fazer as coisas do jeito certo agora. E a gente vai começar a atacar ele nessa posição e aí você vai ver, a gente vai ganhar ainda mais material ou a gente vai dar algum checkmate na posição. Você vai ver como isso vai, eu garanto que isso vai acontecer. Então, ok, depois de torre toma C2, a gente estava atacando esse bispo aqui, ele moveu o bispo do ataque. O problema com esse lance que ele fez é que, se você perceber, o cavalo é a peça que defende o bispo. E aí quer dizer que o cavalo fica sem poder
poder se desenvolver, ele vai ter que ficar com esse cavalo aí nesse quadrado se ele não quiser pendurar o bispo. Então isso já é algo bom para nossa posição, ele tá meio que amarrando o próprio cadarço desse jeito e diminuindo a própria mobilidade. Então a gente poderia tomar esse peão em B2 aqui, é uma possibilidade, mas o lance que eu acho que é melhor ainda nessa posição é cavalo para D5, liberando esse ataque na dama. Então aqui ele moveu a dama do ataque. A ideia de cavalo para D5 é melhorar essa peça, né, trazer ela para mais perto do ataque e ao mesmo tempo abrir a coluna F para essa torre começar a ter prospectos aqui. Então o lance que ele faz tanto resolve o problema da dama estar atacada quanto defende F3. Além disso, ele também criou uma ameaça, né, porque agora a dama dele está atacando esse nosso peão em E6 e se ele conseguir tomar aí ele vai ganhar um peão com cheque e em seguida vai poder capturar o cavalo. Então a gente vai fazer um lance multiproposital aqui. A gente vai defender o peão e criar uma ameaça ao mesmo tempo com o lance torre para F6 nessa posição. A gente defende E6 e cria a ameaça de torre para G6 cheque, que ele já respondeu tirando o rei da coluna G que está aberta. Agora a gente vai continuar criando ameaças na posição dele. Eu vejo duas maneiras de fazer isso. Essas duas maneiras envolvem incluir a nossa dama no ataque agora. Agora sim está na hora de aplicar a nossa peça mais forte no ataque e tentar alcançar esse rei dele. Então é assim que você ataca no xadrez, né? Você guia o ataque com as peças menores e aí a dama vem um pouquinho mais tarde. É óbvio que cada posição é cada posição. Vão ter situações onde é justificado você iniciar o ataque com a dama e as peças menores virem em seguida. Mas de modo geral, se eu tiver que dar um conselho para um iniciante ter uma espécie de guia assim na hora de tomar as decisões práticas numa partida, é isso que você deve fazer, guiar o ataque com as peças menores e a dama seguir. Então a gente já tem a nossa torre aqui no ataque, a gente já tem essa outra torre no ataque, o cavalo também está bem posicionado, agora é hora de incluir a dama. Dessas duas maneiras que eu citei, dama para F8 atacando o peão em F3 ou dama para C7 ameaçando torre C1, eu acho que dama para C7 é a mais forte das duas, então é essa que a gente vai jogar. Vamos ver como ele jogou B4 aqui, né, que permite a execução da nossa ameaça, que vai ser muito difícil de resolver para ele. Agora a gente vai jogar torre para C1 cheque. Ele bloqueou com o bispo. Note que ele podia ter tomado essa torre aqui, né, com o bispo dele. Depois de torre para C1 ele podia tomar com a torre, só que nesse caso a gente ia tomar com a nossa dama, ia ser outro cheque no rei dele, ele ia ter que jogar rei G2 e aí o ataque fica absurdamente forte depois de torre para G6 cheque, ele vai ter que jogar rei H3. Nessa posição a gente teria cavalo F4 cheque e com o suporte da nossa dama que está em C1, e aí isso ia ser mate se ele não pudesse tomar, né? No final da linha ele ia ser forçado a sacrificar a dama por um cavalo para sobreviver. Isso se eu estou calculando corretamente, né? A linha que eu falei é torre C1, bispo toma C1, dama toma C1, rei G2, torre G6 cheque, rei H3, cavalo F4 cheque, dama F4. Então o Nelson provavelmente viu isso tudo e depois de torre C1 ele preferiu bloquear, o que dificulta um pouquinho mais pra gente, mas não muito assim também. Então o lance que eu estou considerando aqui é esse de jogar a dama para B6. E a ideia desse lance é atacar esse peão F2 que está indefeso, né? Por mais que pareça que o bispo defende, repara que o bispo está cravado ao rei, então dama para B6 cria a ameaça de tomar F2 e além disso, né, traz a dama para um pouquinho mais perto do ataque. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos jogar a dama para B6 aqui. E ele jogou cavalo para D2, né, que além de não lidar com essa ameaça em F2, pendurou uma torre inteira, né, esse cavalo estava cravado. Então vamos fazer isso, vamos tomar a torre dele aqui. E agora ele voltou a dama para defender F2. Agora a situação é a seguinte, a gente tem 10 pontos de material a mais, a gente tem 2 torres a mais. Então, mesmo que todo esse ataque que a gente está criando ao rei dele fracasse, mesmo que a gente não consiga encontrar checkmate, a gente vai ganhar no final pela diferença de material. Uma coisa que a gente poderia até considerar nessa posição é dissolver o ataque pela simplificação, trocar tudo na posição e aí só chegar no final ganho, talvez promover um peão ou só dar mate com as 2 torres a mais que a gente tem mesmo. Mas, pelos propósitos instrutivos, vamos tentar continuar atacando, vamos continuar colocando pressão na posição dele aqui e ver o que a gente consegue criar. Então um lance direto, né, um ataque direto que ele permitiu aqui foi esse, com o cavalo para C3. Esse lance parece muito forte, né, porque digamos que ele jogue dama para F1 nesse caso, para manter o contato com F2 e com o bispo. Nesse caso ele estaria segurando a posição, mas ele, de novo, ele está amarrando o próprio cadastro, ele não vai ter lances depois disso. E aí qualquer coisa que a gente faça que melhore a nossa posição, mesmo que seja só um pouquinho, vai ser suficiente para continuar colocando pressão e ganhar. Então essa definitivamente é uma possibilidade. O outro lance que também ataca a dama seria cavalo para F4. E aí o bom desse lance é que além disso também ataca esse peão aqui, né? Então na mesma situação, digamos que ele jogue dama para F1, a gente poderia tomar, e aí se ele tomar de dama vai estar pendurando de volta essa peça, né? Então esse lance parece melhor ainda do que cavalo C4. Ah, esse lance parece mais forte mesmo, então vamos fazer esse. Ele jogou dama para F1 como previsto, mas agora a gente pode tomar aqui, né? Se ele tomar com a dama dele, ele vai pendurar esse bispo de volta, então a gente recupera o material. Ok, ele bloqueou com o cavalo. A primeira coisa que dá pra fazer, o que a gente vai fazer, é tomar esse peão F2, porque a dama dele saiu da defesa, né? E agora a gente tá ameaçando tomar aqui
e forçar ele a dar a dama ou dar mate, né? E por isso ele faz esse lance absurdo. Computadores às vezes fazem isso, né? Essa posição aqui não tem esperança, tá completamente perdido, não tem nada que ele possa fazer. Então ele faz um lance absurdo como entregar a dama. E agora ele passa, né? Porque mais uma vez não tem como prevenir. Torre F2 aqui é checkmate. Torre F1, na verdade. Então é isso, vencemos o Nelson. Esse bot é realmente, você só tem que sobreviver à abertura, não pendurar nada, e aí ele vai começar a te dar material, como a gente viu. Primeiro a gente jogou 6-6 e atacou o bispo, ele não defendeu, depois ele deu a qualidade, e aí começou a sofrer um ataque, né, que realmente não tem como defender. Então é assim que se ataca no xadrez. Sair com a dama de início criando ameaças esporádicas que seu oponente resolve em um lance, não é atacar. Atacar é o que a gente fez aqui, criar ameaças que são grandes, difíceis de resolver, que forçam ganho de material ou concessões muito grandes da posição. Como ele mesmo provou, a gente criou problemas tão grandes que no final ele estava dando dama por peão, de tão desesperado e sem lance que o Nelson tava. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo, tenha te ensinado algo que você possa aplicar nas suas partidas. Se você tá fazendo aí a escadinha dos bots no chess.com e o Nelson está te dando problemas, eu espero que esse vídeo tenha ajudado também. Esse vídeo aqui é um pouquinho fora do estilo que eu costumo fazer, né? Não se encaixa em nenhuma das séries no meu canal. Então se você gostou dele, se você quer ver algum tipo de conteúdo um pouco mais parecido com esse, se você tem alguma ideia específica, deixa nos comentários, eu gosto muito de ler essas sugestões e essas críticas. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.